Via-se em seu ser que era um homem feliz, gostava do que fazia. Habitava uma família que lhe correspondia aos anseios mais genuínos e próximos do seu próprio âmago. Um dia ele chegou a casa e olhou para a mamãe. Não precisou dizer mais nada. Vi no rosto de minha mãe a mesma expressão de quando soube da morte de papai. Ela não aguentou a notícia. Caiu num pranto, derramado e gritado que ninguém podia conter. Magno Hermínio a abraçou e confortou, dizendo que era seu dever e que não poderia ser diferente, e que ela e os irmãos rezassem por ele. Tinha certeza de que voltaria são para a família. O Dr. Brocas também estava lá em casa nesse momento e solidarizou-se conosco, entendendo o pensamento de MH. E pude notar em seu semblante um misto de carinho, orgulho e comiseração, ao mesmo tempo, se isso é possível. De fato, esta notícia foi extremamente difícil para todos nós, e nossa casa passou a abrigar um período sem fim de rezas e novenas lideradas pela minha mãe. Mas se foi uma fase muito difícil para a família, a tensão e a carga em cima do meu irmão foram maiores ainda. Poucos dias se passaram desde que MH foi destacado para seguir com a tropa até sua partida. Nesse momento é que a dificuldade para valer se apresentou. A alvorada foi dura, foi difícil. Às 4h30 da manhã despertou e algo o prendeu na cama por segundos. Sentiu-se imóvel. Foi nesse momento em que nem estamos dormindo, nem estamos acordados, que ele teve um sonho lúcido. Viu-se no meio de uma troca de tiros medonha e encarniçada, sem um segundo de pausa, e com seu fuzil já sem munição. Embainhou a baioneta e no que pulou para fora da trincheira, sabia que o enfrentamento iria ferir seus ideais. Buscava um exílio das ideias, mas não conseguia se desvencilhar dos pensamentos. Eu imaginava a cada segundo a cena de trincheiras e combates e o momento fatal que uma bala qualquer iria encontrar a sua cabeça ou a do seu companheiro ao lado. Ao mesmo tempo, não queria pensar nisso. Vibrava com o fato de ter que atuar no teatro de operações, nos confrontos, vez que isso é o fim em si do ser militar, a defesa de uma ideia patriótica. Entendia o ponto dos paulistas. O governo provisório estava cada dia menos democrático e, ao continuar assim, viveríamos numa ditadura completa, o que veio acabar acontecendo. Quando se está numa guerra, o medo de morrer é normal. Nas guerras todos temos medo. O que temos que ter é o controle sobre nossa cabeça para podermos agir conforme a necessidade da situação. Ele ensinava. Eu vou ter que partir para a guerra e defender um lado, mas com a cabeça e a consciência concorde a outro. Meu irmão sofreu com esta guerra. Seguiu para o campo segundo o seu dever o obrigava, pois nunca pensou em se transformar num traidor. As ideias da Revolução Constitucionalista, embora corretas a seu ver, não foram disseminadas a contento para que formassem um escopo militar ou um ideário civil suficiente e, por isso, não poderiam vencer a supremacia das forças federais. Quando partiu para o combate, não sabia se voltaria ou que lado ganharia, mas o fato é que lutou. E o teatro de operações para onde seguiu, no Vale do Paraíba, recepcionou um renhido e difícil combate em função das características do terreno, muito acidentado e coalhado de serras e muita mata fechada. Imagens que nunca vão me sair da cabeça, meu irmãozinho. Estávamos no QG, quartel-general, operando a guarnição dos equipamentos, armas automáticas, munições, peças de artilharia, quando o comandante do batalhão ordenou que um pelotão escalasse o morro mais alto que estivesse sob nosso controle, para montarmos um segundo PO, posto de observação. Eu, um cabo e 2 soldados seguimos, mata dentro, com equipamento de rádio e conseguimos escalar e montar um acampamento que ficou até muito bom. Ótima visada para o teatro de operações, o que nos permitiu perfeita paralaxe em sintonia com o PO-01.
No caminho, percebi que o cabo Queiroz saiu do rumo planejado por mim, mas felizmente conseguiu retornar à rota. Estava um tanto aflito, com atitudes estranhas e que não entendi no momento. Não havia barulho algum, mas sabia que o inimigo estava em algum lugar daquelas matas, provavelmente a leste de onde estávamos, em alguma vertente daqueles morros tão verdes quanto uma mata fechada pode ser. De repente, o cabo Queiroz passou meu binóculo e apontou para nordeste. Aquele dia do início de agosto estava excepcionalmente quente para a época do ano. O calor do sol provocou uma alta evaporação da umidade da mata e formou-se uma grande nuvem que permaneceu por muito tempo, horas, adensada sobre a selva. A calmaria continuava. Esta calmaria é um horror, pois todos nós sabíamos que a qualquer momento o inferno iria se estabelecer e a tensão gerada por essa situação transforma minutos em horas, horas em dias e dias em dias de pesadelos. Fiquei bastante preocupado, pois afinal estávamos apenas em 4 naquele posto. Embora a área estivesse sob domínio do nosso exército, não seria impossível para algum pelotão inimigo embrenhar-se num campo até mesmo muito próximo. Além disso, a visibilidade agora estava precária. Sem mais, ouvimos um primeiro, seguido de vários estampidos, e foi quando iniciou nosso êxito. A não ser no primeiro petardo, pudemos ver que, com bastante clareza, de onde partiam os disparos. A nuvem nos proporcionou a aferição precisa de uma bateria de artilharia inimiga, pois quando seus canhões cuspiam fogo, ficava muito mais evidente o clarão que se propagava na nuvem, que facilitou para nós a visualização exata de sua localização e consequente cálculo balístico, com que podemos informar a nossa artilharia a posição de um importante ninho de fogo, totalmente dizimado por nossos canhões. O que se seguiu? O horror. A visão era perfeita, a imagem uma tragédia. Nosso fogo fazendo ir pelos ares pelo menos meia dúzia de canhões e mais de 40 soldados paulistas. Foi um inferno. A questão é que, depois de muito tempo de completa calmaria, eles devem ter recebido alguma indicação ou informação e atacaram massivamente, largando fogo de todos os seus obuses, de modo que nós os podemos avistar e ter certeza do centro do seu ninho de fogo. Depois de dizer isso, percebi um sorriso em tom de escárnio em Queiroz, e que não entendi de pronto. Na subida, o cabo tomou um atalho pela mata, distanciando-se pelo menos 3 quilômetros do nosso trajeto até o ponto no mapa que havíamos estabelecido para acampamento. Sozinho, ele conseguiu armar uma geringonça feita por ele e outro cabo, que consistia numa bomba de ação retardada. Sua ideia foi simples, muitíssimo arriscada, mas eficiente, pois ele levou a bomba para uma distância segura da nossa rota até o acampamento. No ponto em que armou o artefato, ao detoná-lo, provocou nos paulistas a falsa ideia de onde poderiam estar ninhos federais. Havia o senão dele ser capturado, mas louco que era, deu-se a missão sem conhecimento de ninguém, nem meu, nem do comandante. Por isso que quando a bomba do Queiroz explodiu, na verdade uma pequena explosão similar a uma granada, os paulistas abriram fogo achando que se tratava de uma posição importante nossa. A soldadesca entre si pôs-lhe o nome de Matraca da Verdade ou Matraca do Mato Fechado. A tomada de posição foi um sucesso e nem o comandante acreditou quando viu nossos 3 pelotões adentrando o território e tomando a situação para continuar o avanço. De pronto, apressou-se a informar o QG que foram suas ordens, a tática engendrada apenas com um dos comandados e mais tarde dividiu a comenda de bravura com Queiroz. Depois de estabelecida a cabeça, os soldados gritaram urras e vivas, vibraram tanto quanto as torcidas comemoram um gol. Uma comemoração esfuziante pelo êxito da tragédia maluca de um soldado apenas. Pelo êxito da estratégia maluca de um soldado apenas. Tudo aquilo foi me provocando uma náusea, uma coisa de que o seu Gaspar se lembrava de ser dita por seu pai escravo. Um banzo, um mal-estar. Meu irmão,
Sei que guerra é guerra, que eu poderia ter levado um balaço no peito ou coisa que o valha, mas sempre que me lembro desse episódio, penso que aqueles paulistas morreram única e exclusivamente por minha causa, e isso nunca me saiu da cabeça. Sei que, se hoje posso ver o rosto de nossa mãe e conversar com você, também sei que um José ou um João paulista não podem estar com suas mães, com seus irmãos, com suas esposas, com seus filhos. E no fim das contas, são paulistas. E no fim das contas, são paulistas, mas são brasileiros, não é mesmo? Uma lembrança que não me desvanece é ver e ouvir Magno Hermínio contando esse episódio para em seguida calar, emudecer, enfiar-se em si mesmo, de modo a que nenhum de nós pudesse ou se atrevesse a atrapalhar seu estado de espírito. Um transe que o deixava mudo e cego, de olhos abertos, por horas, e que nem a minha mãe conseguia fazê-lo acordar. Assustador. Incrível como a política é severa e implacável. Os homens fazem guerras para se matarem. O problema é que os homens que promovem as guerras não são os homens que vão às guerras. Vi e senti o abalo e as tenebrosas consequências sofridas pelo meu irmão, mesmo ele sendo oficial. Talvez a maioria pense, se alguém vai ao fronte, não se pode pensar nisso, e a única opção é enfiar na cabeça que cada dia vivo é um lucro de vida. Mas nunca é fácil solidificar este pensamento em nossa mente. Como ficar impassível quando ouvimos o relato de MH? Ele o fazia para expurgar seus fantasmas? Talvez, mas o fato é que se sentia melhor falando. Uma das primeiras passagens que ele nos contou foi quando o oficial médico de seu grupamento, assoberbado pelos atendimentos contínuos dos soldados com todo tipo de ferimentos, teve que entrar em campo aberto para socorrer um sargento atingido por um balaço no joelho direito e um soldado com um tiro no peito, os dois sem condições de locomoção e caídos no meio do fogo cruzado. Quando já havia dado conta dos primeiros atendimentos para ambos e que iniciou o carregamento do sargento na padiola, ao levantar, viu seu capacete voar pelos ares junto com boa parte de seus miolos. E depois não viu mais nada. Eu assisti a tudo isso ao mesmo tempo que não esmorecia de minha posição na troca ininterrupta de ataques dos constitucionalistas. Que lástima! Era óbvio que meu irmão ficara traumatizado pelos acontecimentos vividos naquela guerra e se julgava totalmente responsável. Mesmo que ele não tivesse uma clareza ampla, ficou razoavelmente claro, para mim pelo menos, que embora seguisse à risca os pilares fundadores e mantenedores de sua instituição, ou seja, a hierarquia e disciplina, algo em sua mente se debatia contra aquela decisão de sua ordenança superior, da política mandatória, e que violentava seu pensamento mais genuíno e honesto, isto é, o de preferir um caminho mais libertário e democrático o quanto fosse possível. Sofreu por isso e foi vítima desse sofrimento. Capítulo 12. Pós-guerra. Merda! A luz da madrugada é escura e fria. Sinto vontade de me arrumar para o serviço, mas há um tremor, uma inquietude, uma intranquilidade transitando por dentro. Não é só no sangue, é no corpo. Tudo acontece ao mesmo tempo. A certeza de que tenho que acordar e me arrumar para mais um dia no quartel. Mas há um negócio, um não sei o que, uma cisma, que eu sei que é um nada, mas não é. É muito. E é tudo o que estou sentindo agora. Um medo, o galho, o voo da ave. Como posso sentir isso ao mesmo tempo dentro de mim? Nunca sabemos o que vai ao pensamento de cada um, mas presenciar o sofrimento angustiante e dioturno de meu irmão gerava uma sensação de incerteza e bagunça e desordem dificílima de mensurar. Creio nesse relato. A guerra abalou bastante Magno Hermínio, mas não a ponto de fazê-lo sair do exército. Vi-o algumas vezes atrasar-se ao sair de casa.
Em outros, acordava muito de madrugada e saía muito mais cedo do que o necessário. Por vezes tinha a impressão de que ele perdera o encanto que via na força. No entanto, seu lado pragmático o fazia ser duro consigo e não saiu. Impregnado em sua mente havia o dever de sustento da família e, ao mesmo tempo, certa angústia sobre o futuro de sua vida e o que poderia fazer dela, a que se dedicar para ganhar o sustento. Além do mais, isso é bem difícil de dizer, tolher o sustento de outrem. No caso, as irmãs Marta, Lourdinha e Memê não saiu do exército. Magno Hermínio voltou às atividades da caverna que tanto o satisfaziam. Tentou, mas não conseguia concentrar-se, ficava frustrado. Ficara responsável pelo setor de documentação de engenharia do Exército Brasileiro, em decorrência de todo o aparato e prontidão que a força engendrou para combater os paulistas. Muitas tarefas ficaram relegadas sem prioridade. Agora, que MH voltara com vigor aos seus deveres e continuava com o firme propósito de organizar o setor, pensava até em propor sua ampliação com a possibilidade de salvaguardar todos os documentos referentes ao Exército Brasileiro ao longo de sua história. Uma verdadeira biblioteca historiográfica da instituição. Naquele dia, uma quarta-feira, era para ele ter saído como os outros, mas resolveu ficar no quartel até bem tarde. Estava sentado à mesa de trabalho quando sentiu um cheiro de queimado, de pólvora. Desesperado, chamou o cabo de plantão e começaram a esquadrinhar o que poderia ser. Correu como um louco para a central de comunicação e avisou a localização completa para a bateria do batalhão e aguardou. O alarido que iniciou foi o suficiente para colocar todo o quartel de prontidão. Todos os vigias e os demais soldados onde estivessem tiveram que sair em desabalada carreira e alcançar seus postos de combate e guarda. Não sabiam qual comando seguir ou que ordens obedecer. De repente viram o Major Magno Hermínio, com binóculos e mira de observação na mão, apontando em direção à janela no último andar do prédio principal do quartel e ordenando que a bateria de artilharia apontasse os morteiros para menos 22.90278, menos 43.21429. Todos os soldados da bateria se entreolharam e pediram ao sargento Teixeira que entrasse em contato com o capitão Rufino para que interviesse naquela situação. Nenhum disparo foi efetuado, claro, mas dali em diante o exército acelerou o processo de reforma de Magno Hermínio. Nossa mãe já não possuía condições para estar à frente da família, e por isso Walter foi ter com o comando militar. Era uma deferência, desde que o Major Magno Hermínio estivera em combate com destacada atuação no teatro de operações. Você de brancas, João Tadeu? Ele ficou de pretas e eu comecei com E4, e ele responde com E5. Entramos na velha e boa abertura Rui Lopes. Nunca ouvi jogar mal. Ensinou-me, apresentou meu jogo e gostava também muito do xadrez, mas agora não conseguia mais concentrar. Poucos lances depois de tomei a dama e eis que ele abandona. Meu irmão não estava bem. Vivia com os olhos vidrados como se estivesse mirando algo ou alguém. Não era agressivo. Nós o víamos assim e não sabíamos como agir. Certa vez, amanheceu com um semblante normal, falando coisas normais e até estava alegre. Disse que se sentia bem e que aquele seria um novo dia, muito bom. Vestiu seu uniforme e começou. Deu um beijo na testa de mamãe e depois do seu desjejum dirigiu-se ao portão. Chegando ao cedo da casa, não saiu. Voltou. Voltou a voltar e ir à saída. Voltou novamente e não conseguiu mais saber onde ia. Por que tanta fumaça? Vou por aqui. Não, é perigoso. Há inimigos, os paulistas, corram, corram. E meteu a mão no couro e bateu no couro sem que houvesse arma. Não estava mais lá. A cena toda foi acompanhada por nós, eu e mamãe, cada vez mais doente. Não conseguia compreender o que se passava com meu irmão. Minha mãe chorava e tentava abraçá-lo, que a refutava e, protegendo-a, jogava ao chão. Gritava para se abrigar e colocava a mão no coldre inexistente. E minha mãe, no
chão convulsionando-se. IMH, a espreita do inimigo paulista. Até que Walter chegou e, entendendo a situação, segurou com força, injetou-lhe um barbitúrico que o fez parar e dormir. Mas, como se diz por aí, nada é tão ruim que não possa piorar. Minhas irmãs não queriam saber. Só o procuravam para pedir-lhe dinheiro e, na sequência desse evento, chegaram a uma seguinte à outra. Vendo Magna Hermínio desmaiado e mesmo ouvindo o relato de Walter e mamãe, não se conformavam e gritavam e brigavam e queriam que acordássemos Magna Hermínio para que ele lhes desse os soldos respectivos. Deixaram estar naquele dia, mas logo no seguinte estavam lá para a cobrança. Certa vez ocorreu uma coisa muito ruim, pois todos os meses ele repartia metade do seu soldo, agora já de reformado, entre as duas irmãs mais velhas, já que Memê não havia casado ainda e ele cuidava do orçamento de nossa casa. Ocorre que Lourdinha chegou nessa vez e quando instou a dar-lhe a sua parte, ele deu todo o valor que se seria para as duas, sem que Lourdinha o corrigisse. 2 horas depois, quando Marta chegou à casa para fazer a mesma coisa, descobriu que Lourdinha já o fizera e levara a sua parte também. Isso foi suficiente para um inferno se instalar de vez por muitos e muitos dias em nossa casa. Pois então que Marta ia bater ponto lá em casa para exigir que MH que fosse ao quartel para fazer um papagaio para que ele a pagasse. Sem querer saber se esse tipo de procedimento era possível ou do estado mental de nosso irmão. Eu achava horrível e insolente da parte da Marta fazer aquilo. Afinal, o dinheiro era dele. O fato dele nunca ter se casado não lhe dava o direito de agir assim. Mas isso não importava. Marta gritava, Marta urrava, Marta visceralizava uma gana, uma sofreguidão, uma raiva, um ódio em seus olhares e fazeres, ao tempo que todos nós éramos inoculados por um medo, um jeito medonho de ser e que nós mesmos é que tínhamos que suportar, já que era irmã. Eu me perguntava de onde vinha tanto ódio embutido, tanta raiva avassaladora. Eu me encolhia. Havia vários momentos em que MH estava calmo, tranquilo, equilibrado, enfim, normal, e parecia bastante com o irmão com quem gostava de jogar xadrez e que me contava histórias, mesmo que muitas fossem violentas ou sem graça. Eu gostava de sua companhia. Sentia um misto de raiva e tristeza quando via como minhas irmãs o tratavam. A mãe não podia com elas. Além disso, seus maridos não ajudavam em nada, uns desocupados. A licença vai acabar na próxima sexta-feira e eu volto para o quartel. Não sou vagabundo e não quero ganhar sem ter que fazer nada. O zunido não parava e eu não conseguia pensar. Fez uma careta horrorosa de dor. Raiva que culminou em fúria. Levantou-se, vestiu seu impecável uniforme de oficial, com botas pretas na altura dos joelhos, sempre lustrosas, seu orgulho desde os tempos da academia. O uniforme propriamente na cor caque, com apetrechos de couro em preto e cap da cor caque também. Subiu numa cadeira ao pé de seu guarda-roupa, alcançou uma caixa machetada no tamanho de um tabuleiro de xadrez. Abriu-a, iniciou uma verdadeira sessão de ordem unida e a seguir uma sequência de ordens desconexas a diversos subordinados invisíveis. Ficou em pé, olhou fixamente o horizonte infinito. Lancinado, deu 2 tiros. Lancinado, deu 2 tiros para o alto, gritando ordens. Depois, apenas mais um.